Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Poder de hoje e o nosso entrevistado é o secretário de Fazenda do Estado, Gustavo Oliveira. Nós vamos falar sobre crise econômica, como falta de repasse aos poderes, atraso nos salários dos servidores, greves e muito mais. É assunto do seu interesse. Participa dessa entrevista o jornalista Paulo Coelho. Secretário, seja bem-vindo primeiramente à nossa entrevista. Obrigado, Rafael. Obrigado, Paulo. Hoje ainda não tem atraso de folha. Então, mas já teve, né? Você já está antecipando, mas realmente as finanças do Estado, sem brincadeira, passam por um momento muito difícil. A gente tem frustrações importantes de receita. É importante esclarecer isso aqui hoje, para que a gente possa informar e dizer quais são as alternativas aí. Agora, secretário, nós vivemos uma crise geral no governo hoje, além da econômica? Bom, fato é que o país como um todo passa por uma crise econômica. Isso é um fato, a gente não pode ignorar isso. Nós temos pelo terceiro ano consecutivo uma atividade econômica no país inteiro que não consegue se descolar do patamar em que está, PIB negativo por 2 anos, maior recessão econômica da história do país. Isso impacta o maior ente público do Brasil, que é a União, é o governo federal. O que tem acontecido com as finanças públicas da União, principalmente, nos 3 últimos anos, uma situação de geração de déficit ano a ano, que faz com que a União tenha que resolver os seus problemas antes de poder ajudar os estados e municípios. Então, nós temos hoje 2 grandes grupos de estados no país. Os que têm, além do problema com a União, que impede a União de ajudá-los, os problemas próprios na sua economia, falando de estados como o Rio de Janeiro, que tem uma de sua importante matriz econômica, o petróleo com problemas, estados como São Paulo, que tem atividade industrial em queda. Minas também com problema. Minas com grandes problemas. Então, são estados que têm problemas nas contas públicas e na economia privada. Existe um outro grupo de estados, onde Mato Grosso se encontra, onde a economia privada vai bem. Aliás, temos que registrar isso. No estado de Mato Grosso, nesse ano, nós devemos ter um crescimento do PIB acima de 5%, puxado principalmente pelo agronegócio, mas que, como todos os outros estados da União, começam a ter problemas nas suas contas. E se a economia privada, secretário, está indo bem, não seria uma coisa quase que automática a economia pública também? Porque esse pessoal paga imposto, né? E o agronegócio, apesar da Lei Candir, também tem a sua, pelo menos, geração de emprego, né? Tem o seu papel importante nesse quesito social e de geração de emprego e renda. Não é uma coisa automática? Quando o privado vai bem, o público também não tem de acompanhar? Na média dos últimos 10 anos, Paulo, a economia do Estado cresceu mais de 6,5% em termos reais, e as finanças do Estado, a arrecadação de impostos, cresceu mais de 10% em termos reais. Isso quer dizer que quando a economia vai bem, a arrecadação estadual vai bem. Nós temos esse fenômeno hoje no Estado. A arrecadação de ICMS do Estado, por exemplo, vai bem. Também a arrecadação de FETAB, ela é melhor do que a do ano passado, isso sem dúvida. O problema nas contas públicas, ele está concentrado, de um lado, pela frustração de repasses da União, eles não estão crescendo na mesma proporção, e do outro lado, de um claro descontrole dos gastos que vem acontecendo ao longo dos últimos 10 anos. O governo do Estado, então, não superestimou, ou então não errou na expectativa quando se formou lá aquele esboço para o ano seguinte, aquela previsão para o ano seguinte, que seria no caso de 2017. A gente sabe que pode ter problemas com esses repasses vindos da União, então não vamos colocá-los em primeiro plano, vamos considerar nossas próprias pernas, nossa própria economia aqui, e se vier, é lucro. Não houve não se superestimou demais? Porque não houve um erro? Aí não teria aí essa expectativa frustrada nesse momento como agora. Então, primeiro ponto, nós
temos até agora cerca de 600 milhões de reais de frustração de receitas em relação ao que estava projetado na LOA. O que não veio, estou dizendo que não veio. Que ainda não veio. Desses, 300 milhões de reais são do FEX, que tem que vir até final do ano. Está descontando já os 100 milhões do município. Exatamente. E outros 300 milhões que são de arrecadação de ICMS. Desses 300, 200 milhões são frustração de consumo de energia elétrica. É a arrecadação de ICMS de energia que não aconteceu porque o consumo de energia elétrica no Estado não aumentou na razão que tem aumentado nos últimos anos. Então nós temos que ir atrás dessa receita. Como? Ações de recuperação fiscal, então nós temos aí o Refis, ações da Procuradoria-Geral do Estado, diversas outras ações, CIRA, para recuperar o bolo do ICMS. Paulo, eu diria a você que nós fomos até conservadores na lei orçamentária desse ano. Se nós olharmos no começo do ano, diversas pessoas criticaram, dizendo, olha, essa receita que está estimada, ela não é suficiente para cobrir as despesas. Mas o que acontece no setor público? É muito difícil cortar despesa. Primeiro porque salário de servidor, que é algo que é muito difícil você conseguir comprimir como gasto público, ele é quase que uma despesa que se executa sozinho. Você tem componentes como reajuste, a progressão, o servidor, ele avança na classe, na categoria dele, tendo aumentos reais. Nós temos para cada categoria tem uma tabela e ano a ano, de acordo com o tempo e com a classificação do servidor, ele começa a receber mais. Então não é como na economia privada, que você pode segurar o aumento de salário, que já tem uma tabela estabelecida, e como você pode mandar alguém embora, porque o servidor público ele tem estabilidade. Os cortes possíveis foram feitos. O que nós precisamos agora é buscar a recuperação de impostos e contar com a ajuda da União. Você está dizendo que você está dizendo então que os cortes foram feitos, que não há mais espaço para que se faça mais cortes ou fusões ou adequações quanto à máquina no governo para contribuir para que sobre dinheiro. Cortes maiores a partir de agora implicam necessariamente em fechamento de unidades, extinção de estruturas como secretarias, autarquias e órgãos, para que a gente possa ter cortes mais profundos. E ainda assim, Paulo, grande parte do desembolso do governo ele está em áreas que são estratégicas e essenciais. Nós tivemos nessa semana uma divulgação grande de ótimos indicadores na área de segurança pública. Isso só foi possível porque aumentou o pessoal contratado, mais de 3.600 profissionais foram chamados para a área de segurança. Nós temos mais viaturas rodando, mais gasto público com segurança, para durante a crise econômica, que é um período onde os indicadores em geral de segurança pioram, nós pudemos ter melhoras nesses indicadores. Agora, tudo isso foi visto no começo do governo, porque quando o governador Pedro Táxi determinou a incorporação desse efetivo na Polícia Militar, principalmente, mas também bombeiros, Polícia Civil, você ainda não tinha uma crise econômica tão grave e não tinha ainda uma pressão tão grande por segurança. Então, se por um lado a crise ela se agravou, por outro lado, nós tomamos medidas que impediram que o Estado tivesse indicadores ainda piores. Agora, secretário, podemos colocar que o governo vive o pior momento da crise econômica neste mês de outubro e novembro e dezembro que vem pela frente? Sem dúvida, esse final de ano é o final de ano de maior restrição em termos de tesouro, do fluxo de caixa. Nós nunca precisamos tanto desses recursos externos que vêm, como da União, de recuperação de ativos, porque senão as contas do ano não fecham. Os números do Tesouro mostram claramente que nós precisamos ainda, daqui até final do ano, de além da arrecadação normal dos impostos do Estado e das taxas, nós precisaremos de mais 600 milhões de reais. Como eu disse anteriormente, 300 do FEX e mais 300 que nós temos que buscar com recuperação de ativos. Então, deixa eu fazer uma adenda aí, 300 do FEX, já descontado os 100 milhões do Estado. Aliás, não são dos municípios, mas só que não são só 300 não, parece que essa conta é um pouco maior. Vão sobrar 370 milhões aí, com os 100 já e poucos dos municípios. Mas aí, pela conta dos 600 milhões que você está colocando aí, secretário Gustavo, estamos falando aí, então de, por exemplo, esse dinheiro da Conab, parece que já foi amarrado, segundo informações palacianas, do próprio secretário-chefe da Casa Civil, que já foi amarrado lá, o governador esteve em Brasília recentemente e amarrou isso, parece que está tudo engatilhado para chegar esse dinheiro nos próximos 10, 15 dias aqui. Então aí estamos falando de 400 e poucos milhões já, porque os 100 e poucos do Conab, mais 300 do FEX, e aí
Para chegar a 600 aí, o que nós podemos ter aí mais? Essa recuperação de ativos? Basicamente, o que mais? Ações que a Secretaria de Fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado têm feito para colocar de volta no caixa do setor público, recursos de impostos, taxas e tributos. Na semana que vem, nós teremos enviado já um programa chamado Regularize, do mesmo jeito que existe o Refis para a área tributária. O Regularize, ele oportuniza a regularização de recursos não tributários para o Estado, multas, taxas e diversas outras receitas que o Estado pode ter, para que a gente possa reforçar o caixa. Mais ou menos é o que a União está fazendo. A União recentemente lançou um programa tributário e um outro programa de recuperação de créditos não tributários para dar oportunidade. Isso é bom, reforça o caixa do Estado e também, saindo da crise econômica como nós estamos, permite aos contribuintes estarem em dia com o fisco, ter certidão e regularidade. Agora, secretário, esse dinheiro que vem do governo federal, ele minimiza a situação, mas não soluciona. Não. O que fazer para solucionar a questão e regularizar aí, os repasses, tanto dos poderes, não atrasar salário de servidores, repasse dos municípios? O que fazer para manter a normalidade, para voltar à normalidade? Primeiro tem que fazer contenção de gastos. Acho que esse é o grande fator impulsionador aí da aprovação da PEC do teto dos gastos. Ela congela os gastos do Estado durante mais 2 anos aos mesmos níveis de 2016. Esses gastos são as despesas primárias, não está nessa conta. É dinheiro que vai para investimento, nem para pagar a dívida que o Estado tem hoje com fornecedores, com prefeituras, nem nada disso. É a proibição de fazer despesa nova, com custeio e com pessoal. Com isso e com o crescimento da receita, o Estado volta a estar organizado para começar, ao invés de crescer o endividamento, reduzir esse endividamento. Tem que ser pelo lado do gasto, não tem outro caminho. Só que aí tem como diriam os mais antigos, há uma dicotomia aí. O governo fala essa questão da contenção de gastos, né? Aí o senhor acabou de dizer aqui algo muito importante, que é poxa, o governador Pedro Táxi conseguiu chamar aí mais de 3.600 homens para a segurança. Se você fizer isso, o senhor acabou de dizer aqui, conter gastos, se congelar esses gastos aí por 10 anos ou quanto tempo seja, não vai comprometer a qualidade do serviço? Acabou de cantar aqui uma grande, aspas, vitória do governo que está apresentando índices positivos na segurança, não é? Você vai congelar tudo, como é que vai avançar o Estado? Como é que vai garantir a segurança, a educação, a qualidade da educação, enfim, por aí adiante? Encarando uma segunda agenda que é fundamental, Paulo, a agenda da eficiência no gasto público. Eu acho que durante muito tempo o setor público brasileiro se acostumou a ter como resposta para um problema, vamos alocar mais dinheiro nessa área. Por que eu digo isso como exemplo? Porque a carga tributária do Brasil cresceu enormemente nas últimas décadas, isso é um fato, e nós não tivemos para a sociedade uma correspondente elevação da qualidade do serviço público. Então, o que nós vamos precisar, a partir da PEC do teto dos gastos, é ter gestores com capacidade de, uma vez determinado qual é a quantidade de recursos disponíveis, como é que vai fazer render mais esse dinheiro. Me permita citar um exemplo. Eu penso que nós podemos ter na área de saúde mais eficiência no gasto com os hospitais e com a rede de saúde. Nós temos que, na área de educação, buscar as escolas que gastam melhor o dinheiro, quer dizer, fazem render mais, gastam menos por aluno, com qualidade de ensino, e replicar esse modelo. Se nós olharmos hoje as mais de 900 escolas do Estado, nós vamos perceber, e o secretário de Educação, Marrafon, trata muito disso, escolas onde o custo por aluno é maior e outra menor. A lógica diria que as escolas com mais alunos deveriam gastar menos por aluno, uma questão de escala. Isso nem sempre acontece. Também não é uma lógica de que as escolas nas grandes cidades têm uma eficiência maior do que nas menores. Mas isso não ocorre porque o governo paga, isso não ocorre porque o governo compra mal? Por exemplo, esse diretor-geral da polícia, o Mauro Curvo lá, o Procurador-Geral de Justiça. Ele tem uma ideia que no papel é linda, dizendo assim, a compra coletiva, especialmente na saúde, mas podemos estender isso para a educação, porque não, ainda mais com esse item que você falou aí, das escolas com mais alunos. O governo compra mal, porque se comprar melhor, compra no bojo, consegue desconto, automaticamente se economiza.
Sim, é uma estratégia, a estratégia de compras públicas, ela precisa ser melhorada. Vou dar um exemplo, Paulo. Como é que o gestor ele pode mudar a estratégia de compra? O que é melhor, comprar um carro ou alugar um carro? Pela regra de licitação hoje, a Lei 8666, se um gestor resolve licitar a compra de um carro, ele fatalmente vai comprar o carro que ele consegue comprar pelo menor preço dentro daquela especificação que ele tem. Todos nós sabemos que os produtos que são vendidos mais baratos, nem sempre eles duram mais, têm mais qualidade, resistem mais ao trabalho. Então, por exemplo, na área de segurança, ao invés de comprar veículos, o governo optou por locar veículos. O que isso quer dizer? Que o governo hoje ele licitou uma estratégia de menor custo por quilômetro rodado. Está dando certo isso? Sem local dúvida. ao invés de comprar? Os indicadores mostram que assim, o que se gasta mais com locação em relação à compra compensa largamente. Primeiro, o fato de você não precisar ter veículos reserva, porque o locador ele se responsabiliza por isso. Aí tem falta de manutenção também. Você não tem seguro, você não tem manutenção, você não tem o problema de renovação da frota, porque isso já está embutido no contrato. Então veja, para carros de uso severo, como é o caso da polícia, como é o caso de diversas outras unidades, a locação é uma estratégia muito melhor. Mas não funciona para a educação e nem para a saúde, que é onde também tem uma pulverização muito grande. Por exemplo, merenda escolar, por exemplo, material escolar, que você falou aí das escolas que tem grande volume de alunos. Por exemplo, vamos pegar a saúde. Por que não, ao invés de alocar ambulâncias nos hospitais, você ter no estado uma grande central, coordenadora de todas essas ambulâncias para o estado, que disponibiliza a melhor ambulância para aquele hospital. Quebrou aquela, troca outra. Nós temos hoje diversas ambulâncias que estão inutilizadas porque falta peça, falta manutenção e com isso, de toda a frota disponível, você não tem todas operando. Então, a gente tem que olhar para essa estratégia. Sob o ponto de vista da locação também? Sob o ponto de vista da locação e do gerenciamento da frota. Paulo, eu entre as minhas outras atividades que já tive na vida, uma delas foi o gerenciamento de logística em transportadora. A gente tinha a opção de comprar o pneu mais barato ou de comprar um pneu um pouco mais caro, mas que ia rodar muito mais na transportadora. E como a transportadora precisa de custo por quilômetro rodado, ela não vive de comprar e vender pneu, era isso que a gente buscava. Então essas estratégias precisam ser feitas. Agora, a Lei 8666 precisa ser revisada e revista até que o gestor possa fazer isso. Isso está previsto na PEC. A gente diz lá claramente que o Estado vai ter um prazo para implementar a lei de eficiência dos gastos públicos, que é o próximo passo para melhorar as finanças do Estado. Isso quer dizer que é muito bonito no papel esse projeto, mas na prática não é bem assim. Nós temos que avançar. Eu acho que a PEC não é uma solução pronta. Aliás, tenho certeza disso. Está claramente descrito na própria PEC, em um dos seus artigos, que outras medidas terão que ser feitas. Talvez um programa de demissão voluntária, para que servidores possam se desligar voluntariamente do serviço público, se assim quiserem, estratégias de melhoria de eficiência do gasto público e revisão, principalmente, de outra questão que é muito importante, previdência social. Falando ainda em crise econômica, nós temos uma greve aí que já dura 52 dias, que é a greve dos servidores do Detran, até o momento sem solução, e o governo, ontem, pelo secretário-chefe da Casa Civil, disse que não tem condições de reajustar o salário desses servidores neste momento de crise que o governo vem passando. Qual é o prejuízo que essa greve já deu para o Estado? E o mês passado a gente viu aí um atraso de salário dos servidores, teve um pequeno contratempo ali. Tem algum impacto essa greve? Eu só complemento perguntando assim, a arrecadação também não fica comprometida, porque Exatamente. O Detran é o segundo Talvez maior. esse atraso de salário dos servidores, de não ter dinheiro para repassar, seja também motivado por essa greve. Primeiro, assim, o IPVA ele não pesa tanto, é o principal tributo do Detran, ele não pesa tanto nos cofres públicos, é uma fração menor de imposto. Segundo, nós temos acompanhado os números do fechamento do mês de outubro, mostram que a arrecadação foi muito pouco abaixo do que estava projetado. O que o contribuinte hoje ele pode arrecadar, ele pode recolher o seu imposto, entra no site, emite um boleto, vai à PGE para renegociar o passado. Então, mas essa questão, por exemplo, fazer tributária, renovação de uma habilitação, por exemplo. essa questão tributária, ela não é impactante do ponto de vista dos cofres públicos. O grande prejuízo da greve é no atendimento ao cidadão. É quem precisa do Não financeiro, para renovar uma carteira, para emitir um documento, para esse tipo de coisa. Essa é a nossa preocupação. Agora, vamos também colocar claramente. A categoria quer reajuste, quer ganho real,
porque a reposição da inflação já está pactuada com a RGA, as progressões existem. Vou pegar um exemplo. O servidor de nível superior do Detran, ele faz o concurso, entra ganhando em torno de R$5.000 e lá no final da carreira ele já vai estar ganhando mais de R$17.000. Isso não me parece ser um salário ruim do ponto de vista do mercado, principalmente para quem tem estabilidade, vai se aposentar com salário integral e tem uma série de outros benefícios que no setor privado não tem. Então, o que eu pergunto de volta é se realmente é o momento de promover reajuste durante a crise. O governo tem impedimento legal para fazer isso, porque não pode, já está estourando de novo o limite de gastos com salário, já passou de 47%, indo em direção a 49%, então tem um problema legal e também um problema conceitual. Crise não é hora de dar aumento real. Esse é um outro problema que o governo vai enfrentar agora para controlar esses gastos. Perfeito. Como que deve fazer? Bom, a estratégia é clara. Nós estamos, junto com a PEC, assinando um compromisso de ajuste das contas públicas com o Ministério da Fazenda. Isso envolve algo chamado PAF, que é o Programa de Ajuste Fiscal do Estado. A gente tem metas a cumprir ali dentro. E assim que a PEC for aprovada, nós temos que ir ao Ministério, renegociar as dívidas do Estado, assinar a renegociação da dívida e apresentar um novo PAF para os próximos 3 anos. Então, tudo isso diz claramente que o Estado não tem mais capacidade de dar aumento real para servidores. Agora, assim, eu queria só voltar um pouco nessa, porque assim, vou separar em 2 partes e queria a sua honesta opinião, não, posição de secretário de Estado. Vamos pegar os 600 milhões que falávamos agora há pouco aqui na abertura, que se esse dinheiro chegar, vai dar que tipo de alívio ou que tipo de resolução nas demandas que o Estado tem. Aí eu estou falando também, não só de questão de folha, estou falando também de repasse para o hospital regional, de repasse para outras demandas da saúde para os municípios. Resolve, não é resolver, mas dá aquele alívio que o Estado precisa para começar, por exemplo, em 2018, ano que vem, 2018 mais aliviado, aí sim, com toda a sua esperança em torno da PEC, ela colocada em execução com esse 1,3 bilhão, aí consegue-se abrir um novo ciclo de progresso mais promissor? Olha, é igual na nossa vida particular. Não adianta só você estar no azul, arrecadar mais do que gasta, ganhar mais do que gasta. Você precisa entender qual é o estoque de dívida que você tem. Esse recurso vindo agora final do ano, a gente carrega menos dívida de 2017 para 2018. Então, se o Estado entrar no azul em 2018, como a PEC demonstra que é possível que aconteça do meio para o final de 2018 já, e menos dívida carregada do passado, e mais rápido você quita essas dívidas. Aonde estão essas dívidas, Paulo? Tem dívida com os municípios, ela hoje é em torno de 150 milhões de reais, mas no começo do governo Pedro Táxi, ela era de mais de 300 milhões de reais. Nós já conseguimos pagar metade em 3 anos. Quem sabe com a PEC a gente não consegue quitar isso em 1 ano. Tem dívida na área de segurança. Se não fizer novas, né? Se não houver novas. Não pode crescer a despesa. O secretário Luiz Soares tem trabalhado duramente nisso. Aliás, verdade seja dita. O secretário Luiz Soares tem feito um grande trabalho dentro da secretaria, onde com o mesmo recurso disponível, ele tem conseguido contratar mais serviços. Agora, ele precisa de dinheiro. Não tem mágica para fazer. Se não tem dinheiro para pagar o hospital, se não tem dinheiro para repassar para o município, a saúde vai tendo problema. Mas sem fazer o senhor perder o fio da meada aí, sobre esse negócio do Luiz Soares da saúde aí, por mais que haja esforço do secretário da pasta, tem um detalhezinho ali que é como se fosse, que eu falo sempre aqui, que é secar gelo com toalha quente. A tal judicialização. O governo, apesar de já ter diminuído bastante esse gasto com judicialização, ele continua pagando milhões e milhões e ainda a forma de desgaste político, né? Mas mexe no bolso, mexe naquilo que estava previsto financeiramente. Para atacar a judicialização, nós temos que resolver um outro grande problema do SUS, que é a fila de exames, consultas e procedimentos que hoje existe. Para atacar essa fila, para acelerar a realização de procedimentos, nós precisamos de dinheiro para fazer isso. Vamos pegar um exemplo específico que tem sido até politizado como discurso, mas que na verdade é uma grande ação de saúde. As cirurgias oftalmológicas que acontecem dentro da caravana da transformação. No município de Barra do Garças, onde foram feitas mais de 4.000 cirurgias, nos últimos anos tinham sido feitas apenas 120 cirurgias de catarata. Isso quer dizer que em toda a região
existiam pessoas esperando essa cirurgia. E muitas dessas pessoas acabaram judicializando o pedido de fazer essa cirurgia. Se o governo vai lá, resolve a fila, a pessoa espera menos para fazer a cirurgia e não judicializa. Assim você tem ortopedia, cardiologia, diversas outras especialidades, onde se você não resolver o problema da fila, você continua com a judicialização. Pegar uma experiência exitosa, que não é do governo, para mostrar que é uma estratégia vencedora. Aqui em Cuiabá, o então prefeito Mauro Mendes, quando inaugurou o Hospital São Benedito, focou lá em cardiologia e neurologia. O que aconteceu com essas duas especialidades e depois com um pouco de neurologia? A fila diminuiu. Isso fez com que menos judicialização acontecesse. Se esse trabalho não continua sendo feito, a fila volta a crescer e volta a judicializar. Assim é quando falta medicamento, assim é quando falta cirurgia e quando falta exame. Mas não é algo para curto prazo, né? Isso é a coisa que tem que, por exemplo, falamos aí provavelmente do segundo semestre de 2018. E nós estamos falando também de um fim de governo, né? Estamos falando de um ano eleitoral. Também. Dá tempo para resolver? Porque a oposição está aí para atacar. Não, e além da questão do tempo, do ponto de vista financeiro, tem o tempo que é crucial para esse grupo, não é? Que é o político, né? Prejuízo político. Primeiro, a gente não pode ficar pensando no mandato só no governo, senão você não faz nada. O senhor, como chefe do cofre, não, mas o governador, o grupo está aí com a água no pescoço pensando nisso. E é toda engenharia, a coisa depende da outra. Mas aí é uma coisa que soma com a outra. Quanto mais rápido nós conseguimos resultados, melhor é o tempo para a própria política. Por isso que eu digo que muitas vezes as críticas às cirurgias da caravana da transformação, elas têm um componente meramente político. É gente que enxerga na caravana um grande sucesso do ponto de vista de uma política pública bem implementada e que se traduz em capital político. Então é isso que a gente precisa entender, Paulo. Às vezes, fazendo a coisa certa na política, você apanha muito, porque tem gente que não quer que aquilo vá para frente, porque aquilo é o teu sucesso, é o capital político. Acho que o governador Pedro Táxi tem sido muito corajoso em enfrentar muitas das questões e ele tem a certeza de que não vai, até o final de 2018, terminar de consertar todo isso. Então, mas se o senhor me permite, o Rafael também, olha só, Gustavo de Oliveira, secretário de Estado de Fazenda. É nesse ponto que eu quero que o senhor também abra o seu coração aqui. Perceba, falando da questão técnica, Fazenda, questão política, eleições de 2018. O governo do Estado tem dívidas com os hospitais regionais e outras questões da saúde também, não é? Sim. Estamos no final de 2017. 2018 é ano eleitoral e, queira ou não, o Pedro Táxi é um nome colocado para disputar a Até eleição. o meio do ano tem trabalho pela frente. E aí, se ele, mesmo nos atenda, mesmo o senhor frisando a questão técnica, ele vai chegar assim, uma hora, o grupo vai chegar uma hora, o Estado Maior vai chegar uma hora para pensar assim, gente, nós precisamos resolver isso. Gustavo, Galo, enfim, o Guilherme Miller, vamos chegar a uma forma de resolver isso aqui. Para resolver, não tem outro caminho senão passar pelo seu corredor, que é o do dinheiro, do cofre. E aí, como é que se concilia, como é que se resolve isso? Eu tenho que, para resolver a questão política e a demanda técnica também, eu tenho que achar uma forma de remanejar, de atender esse repasse lá com os municípios, porque senão fica ruim para mim. Como que eu, Pedro Táxi, vou lá em Sorriso, Sinop, os hospitais regionais de lá estão com um problema, você achincalhado lá, isso vai reverter o contrário. Complementando a pergunta do Paulo, tem também o apoio dos prefeitos, né? O apoio dos grupos locais. Por isso que é fundamental em tempo de crise você priorizar. Vamos lá, Paulo. Alguns números são indiscutíveis, né? Mais de 2.300 quilômetros de estrada feito, contra 800 do governo anterior. Infraestrutura. Mais de 200 UTIs inauguradas, 204 UTIs inauguradas, contra menos de 20 do período anterior. Escolas sendo reformadas, convênios com municípios andando, tudo isso demonstra claramente que, se nem todos os problemas estão resolvidos, muitos já foram enfrentados. A própria questão da saúde, já disse aqui, a dívida era de mais de 300 milhões e hoje ela é de 150. Essa dívida é do governador Pedro Táxi? Não, ela é uma dívida do Estado com o usuário do sistema de saúde. Ela não é uma dívida do governador com os prefeitos. E é isso que o Estado tem que buscar resgatar. Então, respondendo à pergunta objetivamente, existe no Estado uma fila de problemas, alguns mais graves, alguns de maior impacto e outros de menor. Não tem dinheiro para resolver tudo, a gente tem que priorizar, resolver os problemas que mais afligem a população. Essa é a estratégia. E aí, considerando essa questão dos hospitais regionais, por exemplo,
que já foi maior a dívida, mas agora e aí tem outras questões, a atenção básica, compra de SAMU, compra de não sei o que, não sei o que, não sei o que, que são reclamações até judicializadas por parte dos municípios. Isso também aflora, quer dizer, isso é prioridade, saúde é prioridade. É melhor ter as pessoas vivas, não é, do que ter lá adoentadas na beira da morte lá. Quer dizer, isso não é uma coisa que se pode, em detrimento de, por exemplo, tirar um recurso, destinar para a conclusão de uma estrada ou de algo mais, não é, mais sólido, atender essa parte? Sem dúvida, o Estado hoje tem mais de 700 milhões de reais de convênios com municípios. São convênios para fazer obras, reformas, diversas ações de governo. O que nós pretendemos para 2018 é priorizar as áreas sociais. Então, Paulo, naturalmente, as obras que não tiverem ainda sido licitadas, as que não estiverem andando, as que não forem entregar resultados para a população, elas podem ter os seus recursos revertidos para isso, para atender o que é urgente. E, de novo, por que saúde, segurança e educação tem mais pressão de gastos? Porque como nós estamos vivendo uma crise econômica, o sujeito que tinha um plano de saúde, ele acabou deixando o plano de saúde e depende da saúde pública. Aumenta o número de usuários da saúde pública e aumenta o gasto. A mesma coisa com a educação e a mesma coisa com crimes contra o patrimônio, que é o que acontece na crise. Então, os gastos do governo, eles mais do que nunca precisam ir para essas políticas prioritárias. E o senhor falou aí uma perspectiva para o ano que vem, a meados de 2018, para que se possa já ter um cenário mais azul. Tem um detalhe aí também que pode problematizar isso. O secretário Marrafon, ele anunciou aí um concurso de mais de 5 mil pessoas. Isso vai impactar na folha também, né? Tem um concurso agora também da CCTEC, né? Mais gente vagas que vai estar na... São concursos principalmente para substituir o que hoje são professores temporários. Eles têm um vínculo temporário com o Estado. O que isso quer dizer? Eles não são concursados. Eles são contratados e no final do ano são demitidos. Vai ser só substituição, então? Para substituição, eles não têm impacto financeiro positivo. Lembrando, Paulo, que toda vez que você demite e recontrata alguém ou outra pessoa, você tem que treinar de novo, capacitar de novo. Então, nos quadros do Estado permanentes é fundamental você ter servidores... Secretário, mudando só um pouquinho de assunto, mas falando ainda sobre repasses, o governador anunciou na semana passada, depois de uma reunião com chefes de poderes, que iria repassar um dinheiro emergencial do 10º que estava em atraso. Esse repasse foi feito já? Bom, os poderes têm um calendário diferente de pagamento da folha. O que foi tratado na reunião foi que os poderes compreendem que o Estado não tem caixa para colocar em dia agora o 10º, eles concordam em esperar as receitas eventuais, querem os 10º plenos desse ano, mas nós acordamos que o essencial será repassado para que eles não tenham problemas lá nas suas contas. Então, primeiro, os repasses necessários para as folhas dos poderes está sendo honrado pelo governo dentro do calendário de pagamento das folhas desses poderes. Alguns pagam dia 30, 31, 1º, 10, depende da situação de cada um. Esses recursos estão sendo garantidos. E, por outro lado, uma programação para até final do ano, com a entrada dos recursos extraordinários, zerar esse passivo. Não é uma conta fácil. Até final do ano, a partir da semana passada, nós teremos que repassar mais de 750 milhões de reais aos poderes. Isso tem recurso que vem extraordinário e tem recurso que tem que sair da arrecadação própria do Estado. É esse o esforço que nós temos que fazer. Mas esse repasse da quarta-feira aqui não vai ser... Sim, desde essa semana, do começo da semana, recursos já foram repassados para a Assembleia. Isso para efeito de folha de pagamento, emergencial é para pagar folha. O que eles necessitavam para completar os recursos, principalmente para pagar a folha. E agora, durante o mês, para manter o custeio das atividades. Qual o valor já foi repassado? Eu não tenho os valores individualizados, a gente mas pode divulgar depois. 700, você falou? Mas os repasses, eles passam mensalmente, eles passam de 140 milhões de reais. Então, é isso que a gente tem que buscar. Mas então não faz parte, só para eu entender, não faz parte desse repasse emergencial que o governador tinha anunciado na semana passada? Sim, são emergenciais no sentido de que os poderes não têm mais reserva técnica para principalmente pagar a folha de pagamento. Então é isso que a gente precisa colocar aí na prioridade do caixa do Estado. Então, aí, nessa mesma seara aí de repasses, não é? Tem um detalhe que ainda mais no legislativo, isso os deputados têm ali a tal emenda impositiva
que, pelo próprio nome já diz, não é? O governo também alega que não tem recurso para isso, só que está acumulando, né? Havia até uma data aí, 31 de outubro, para que houvesse empenho, para que elas tivessem valor, senão seriam anulados, parece que estão revendo isso. Pelo sim, pelo não, já tem, fora de 2016, fora de 2017. Não tem nenhum... tem uma informação, queria que você confirmasse ou não, se esse FEX, quando o FEX de 2000 agora, de dezembro, estão querendo antecipar para novembro, quando ele chegar aqui, 15% desse FEX serão tirados para passar para a emenda de deputados, para emendas impositivas de deputados. Procede isso? Não, o que existe é uma estimativa nossa de que com a entrada dos recursos do FEX, nós temos que honrar compromissos obrigatórios e prioritários do Estado. Então, naturalmente, muitas das emendas que vão para a reforma de escola, para a reforma de hospital, pagamento de questões de saúde, elas automaticamente já seriam priorizadas porque, além de serem emendas impositivas, elas estão em áreas essenciais para o Estado. E aí uma outra parte das emendas, elas são impositivas e precisam ser honradas. O conjunto de tudo isso passa de 40 milhões de reais, mas nem todas poderão ser pagas se nós não tivermos a entrada de recursos extraordinários. É isso que está claro com os O deputados. governador até anunciou um corte de diárias, combustível e custeio. Quanto que isso vai impactar aí nas contas? Bom, o que nós precisamos primeiro é parar de fazer essas despesas, né? Eu digo que não Mas é... o Estado para de fazer despesas, para de viajar, para de acompanhar o governador, que tem demanda lá no Nortão. As caravanas aí que tem funcionado. Obviamente estão excetuadas as despesas que são prioritárias para o funcionamento do próprio Estado. Então, estou partindo do princípio, eu estou interrompendo sucessivamente, mas eu preciso só entender o raciocínio. Senão eu perco também. A prioritária. Mas eu estou partindo do princípio que tudo é prioritário, porque, afinal de contas, senão eu vou ter que perguntar para o senhor, mas secretário, tem gente viajando aí a bel prazer, tem coisa acontecendo. Pegar como exemplo a própria Secretaria de Fazenda. Durante esses meses de final de ano, nós temos servidores que trabalham em grupos de trabalho das finanças do país inteiro, com o Tesouro Nacional. É comum esses grupos, você tem 3, 4 representantes às vezes, que tem que ir a essas audiências. Nós determinamos e um só replicar para os outros. Mas não dá para fazer isso anteriormente? Nem sempre é possível, porque os grupos de trabalho eles precisam da contribuição das pessoas que estão ali. Então, durante um tempo é possível fazer. Você não pode ficar o tempo inteiro, senão você nomearia só um representante para aquele grupo de trabalho. Você precisa ter estratégias para adiar essa despesa ou para não fazê-lo. E qual que é o valor do impacto com esses cortes? Já fizeram um cálculo? Ainda a Secretaria de Gestão está terminando esses cálculos para apresentar ao governador e aí, periodicamente, como nós sempre fazemos, nós divulgamos depois das medidas Faz uma tomadas média pra gente qual é aí. o tamanho. Só pra gente Não posso fazer estimativa, porque senão eu vou estar chutando aqui. O secretário de Fazenda não tem direito de chutar. Então, deixa eu só... Eu citei o FEX aqui. O governo do Estado sonha, não é? E parece que está bem encaminhado isso, de trazer lá de dezembro para novembro, antecipar, não é? Essa parcela para que o dinheiro chegue mais rápido aqui no Estado de Mato Grosso. Esse dinheiro do Estado, esses 400 milhões, vão ser distribuídos de que forma? Porque vai chegar aqui o dinheiro, com 100 milhões já são para os municípios, com 300 milhões. O que eu vou fazer com 300 milhões? Vai gastar com o quê? Já vai pagar o quê? Primeiro, esse dinheiro já está no orçamento. Então, já existem despesas executadas que contam com a chegada desse dinheiro. Ah, tá. E segundo, quando ele entra no caixa, ele tem vinculações obrigatórias. 25% vai para a educação, saúde. 12% da saúde, algumas outras vinculações. Então, o que nós vamos fazer, por exemplo, vamos arredondar aí, vem 400 milhões de dinheiro extra. 25% tem que ir para a educação, vão 100 milhões para lá. Aí o secretário de Educação tem que sentar e priorizar o que ele vai pagar com esses 100 milhões. Porque também o FEX, ele não cobre todas as contas públicas. Cada secretário tem que priorizar a despesa que é mais essencial. Secretário, está chegando o fim de ano, dezembro é mês de 13º dos servidores. A gente vê aí uma possibilidade de escalonamento de salário e até mesmo de atrasos. Mas aí no caso do 13º é de acordo com o aniversário de cada um, né? Não, aí os comissionados não. Os comissionados recebem todos em dezembro. Todo né? mês o Estado gasta 30 milhões de reais pagando o 13º dos servidores que aniversariam naquele mês ou no mês anterior. Então, todo mês tem 30 milhões e, excepcionalmente, no mês de dezembro, recebem os comissionados. Essa folha dos comissionados ela é de 110 milhões de reais. Por isso que o FEX precisa chegar
para também fazer frente a essa Mas despesa. esse dinheiro todo, aí, 300 milhões, vai dar para pagar tudo isso que você está São falando? 600 milhões que nós temos que buscar até final do ano para fechar as contas. 100 para essa folha de 13º e 500 para despesas ordinárias. E aí entra aquela matemática que a gente falava agora há pouco lá, que vem Risco o de atraso NAB, não tem. vem o FEX, vem não sei o quê, vem mais o CIRA, vem mais o PGE. Enquanto tiver crise, tem Trabalhando risco de na atraso. possibilidade desse recurso não chegar, secretário. Aí nós Tem plano B? Aí nós não temos aonde buscar outros recursos. Então nós precisamos deles para fechar o ano. Senão nós teremos fatalmente um colapso nas finanças públicas. E o governo está ciente, está crente que vai dar certo essa antecipação? E a antecipação em um mês, ela vai adiantar exatamente em quê? A gente pensa que não é muita coisa, mas parece que tem muita coisa aí, porque já se consegue antecipar pagamentos importantes. Então, primeiro a gente trabalha hoje com um cenário de receber tanto FEX quanto as outras receitas até dezembro, para encerramento do exercício. Quanto antes chegar, melhor para que a gente possa tirar pressão das contas públicas. Hoje, os secretários, entre o que eles têm de compromisso para pagar e o que eles têm pago, já tem uma diferença de mais de 700 milhões de reais. Esse dinheiro precisa chegar para diminuir essa diferença. A questão da PEC, os efeitos dela, depois de aprovada, obviamente, em 2018, financeiramente falando, começam a aparecer quando? Já no começo, no primeiro semestre, primeiro trimestre, enfim, quando você começa já a ter como se organizar diante daquela economia que está sendo feita? Já no primeiro ano, a previsão é que o Estado pare de gerar déficit e comece a gerar superávit. A previsão mostra que entre 2019 e 2020, o Estado zere todos os seus restos a pagar, não tenha mais dívidas e retome uma capacidade maior de investimento. Para ao final de 2020, a gente já sair desse regime de contenção maior de gastos da PEC, sabendo qual é a real capacidade que o Estado tem de investir. Então, esse é o horizonte real. Também não tem ajuste no curto prazo que funcione para um problema de mais de uma década de crescimento de gasto público. A gente também tem que ter essa noção. E aí, Paulo, de novo, o governador Pedro Taques está fazendo propostas que são para o Estado, não é para o governo dele. Por isso que eu disse, tem o tempo da política, tem o tempo do grupo político que o apoia, mas tem também um compromisso muito maior que é com o Estado. O governador foi eleito para um mandato para consertar o Estado e é isso que ele está se propondo a fazer. A gente está caminhando para o final do nosso programa, eu não posso deixar de fazer uma pergunta para o senhor em relação à emenda da bancada federal também, que a saúde do Estado sonha muito e o governador também. Mas aí há uma pedra no sapato, que é o prefeito Emanuel Pinheiro, que não quer abrir mão dessas emendas e está, acho que se não me engano, 82 milhões de reais, né, o valor total. O que fazer para poder convencer o prefeito de que a saúde do Estado está precisando mais do que a saúde de Cuiabá? Bom, primeiro, deixar claro, esse valor é um valor para o Estado de Mato Grosso, para a população do Estado de Mato Grosso. Não é do governador, não é do prefeito. Isso é um recurso de livre alocação dos parlamentares. Os parlamentares federais, eles têm um compromisso com a população e o que eles precisam definir de consenso em conjunto, e é nesse ponto que o governador, o prefeito e tantos outros apresentam argumentos, no sentido de o que é prioritário. Claro, existe a pressão para se equipar o novo pronto-socorro de Cuiabá, mas ele, no melhor dos cenários, entra em operação no segundo semestre do ano que vem. Até lá, muitos municípios já vão ter problema na sua atenção básica, hospitais fechando. Então, a proposta do governador não é de subtrair esse dinheiro do novo pronto-socorro de Cuiabá, é de usar o dinheiro para apagar os incêndios na área de saúde e se comprometer a ele honrar esse equipamento. Mas o prefeito falou o seguinte, até numa gravação que ele fez, disse assim, o governo não tem condições agora e precisa desse dinheiro para poder financiar a saúde. Como o governo vai ter dinheiro para repassar depois, no próximo ano? Bom, eu te pergunto ao contrário, que sentido faz você abrir uma nova unidade de saúde, aumentar os gastos de saúde, se os gastos que existem do passado ainda não estão pagos? Eu acho que a gente tem que priorizar. A prioridade, antes de começar a fazer gasto novo, é conseguir zerar as contas do passado. Só acredito que o prefeito esteja sendo intransigente nessa questão? O prefeito defende a conclusão de uma obra importante, não só para Cuiabá, mas para todo o estado de Mato Grosso, e ele quer garantir isso. Então, o que ele quer é garantias reais de que o pronto-socorro vai ser equipado, porque, de novo, a Prefeitura de Cuiabá se propôs a fazer uma obra que, primeiro, hoje ela é bancada por 2/3 do Estado, aquela obra vai custar quase 80 milhões de reais e 2/3 desse recurso é do governo do Estado, a Prefeitura não tem recurso sequer para fazer a obra, que dirá para equipar o pronto-socorro. Eu tenho informação,
quanto dessa reunião que houve em Brasília, da qual participaram o governador, o Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá, e a bancada como todo, federal. Pelo menos dois parlamentares que estiveram nessa reunião me disseram, né, um eu posso revelar o nome, porque não pediu off, que é o senador Medeiros, um outro deputado que eu não vou dizer o nome. Medeiros pode falar. Confirmaram o seguinte: o prefeito Emanuel Pinheiro, em determinado momento, quando o governador defendia, não é, esse custeio aí para que o Estado pudesse dar esse alívio aí, pagar suas contas, o Emanuel teria dito o seguinte: mas governador, o senhor não está conseguindo pagar suas dívidas aí com esse repasse aí para a saúde, o senhor vai me pagar de que forma? E o governador teria dito, retrucado: quando que eu atrasei em meia hora os repasses que eu me comprometia a fazer aí para a saúde de Cuiabá? Emanuel teria dito que não, nunca. Mas essa falta de confiança, como amarrar isso em documento para que o Emanuel Pinheiro, o prefeito, tenha ciência de que quando o governo chegar a hora de comprar o equipamento e repassar para Cuiabá, não haverá calote? Quando o pronto-socorro de Cuiabá ficar pronto, o Estado vai ter colocado mais de 50 milhões de reais nessa obra. Mensalmente, por exemplo, só para o Hospital São Benedito, o Estado passa mais de 2 milhões e meio de reais. O Estado tem ajudado também os hospitais filantrópicos, emergencialmente com 2 milhões e meio por mês durante os últimos 3 meses. Paulo, não é uma questão de capacidade financeira, é uma questão de priorizar. O que todo mundo e a sociedade precisa entender, primeiro, é que se tem um pronto-socorro ali para equipar, ele só está de pé porque o governo do Estado se comprometeu a colocar e colocou dinheiro no pronto-socorro. Segundo ponto, se hoje não há um colapso dos hospitais filantrópicos no estado de Mato Grosso, é porque o governo, além do que tem que colocar contratualmente, está colocando dinheiro emergencial. Então me parece uma abordagem um tanto quanto política do que apoiada em fatos. Os fatos mostram que, sem a presença do Estado, não tinha novo pronto-socorro e a saúde de Cuiabá estaria num colapso ainda maior. Ok. Eu posso fazer uma pergunta? Pode fazer, fica à vontade. Agora, estamos no início de novembro, vai ter problema de pagamento aí em termos de data? Ou até o dia 10 será quitado todo mundo, inativo, todo mundo dos servidores do Estado? Bom, primeiro eu tenho dito isso, a crise existe, enquanto existe a crise, tem risco sim de atrasar salário, isso é um fato. Nos últimos meses, nós conseguimos com muito esforço pagar no dia 10, no mês de outubro especificamente, uma fração de 20% dos servidores teve que receber no próximo dia útil, que é no dia 11, então a determinação do governador a partir de agora, a partir do dia 1º de novembro especificamente, entesourar recursos para honrar a folha, primeiro dos inativos, são mais de 150 milhões de reais que o Estado tem que pagar para aposentados e depois quase 300 milhões de reais para a folha de pagamento. Estamos trabalhando para ter esse recurso até dia 10, Paulo. Se ele não chegar até dia 10, continua sendo prioridade, nós vamos pagar no próximo dia útil, no próximo, até que o servidor receba. Está condicionado a vinda desse dinheiro lá de Brasília? Por exemplo, a Conab deve entrar quando? Você acha que deve entrar por agora? Está condicionado a ter recurso. Se não for de Brasília, tem que ser da arrecadação própria do Estado. Essa é a realidade do Estado de Mato Grosso hoje. E se a situação piorar, é claro que o Estado vai ter que fazer como outros estados fizeram, anunciar um calendário de escalonamento dos salários. Olha, nós já temos 7 estados no Brasil que tem um calendário de escalonamento. O servidor que ganha até tanto recebe dia tal, depois tanto. Isso não é o plano A do governo, esse planejamento não. Por enquanto, o plano A é conseguir os recursos para pagar até dia 10. Esperança, plano A é sem esperança. Então esse calendário seria de acordo com o salário, com a faixa salarial de cada Nos setor. estados que têm adotado o fracionamento, eles têm feito isso. E Mato E Grosso é uma pode adotar estratégia isso no lógica. último caso. Você tem lá na conta do Tesouro 10 milhões de reais, onde que você paga o maior número de servidores com 10 milhões de reais. É isso que tem que ser feito em caso de escalonamento, que ainda não é uma decisão. Bom, secretário, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no Conexão Poder. Eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui, conversar sobre finanças públicas, sobre o Estado e dizer que a crise é séria, é grave, mas a gente só vai sair dela com muito trabalho e enfrentando os problemas que existem. É isso que a gente está se propondo a fazer. Paulo, obrigado pela sua participação. Um abraço, obrigado a você, obrigado ao secretário. Certo que o senhor tem alguma outra coisa, alguma outra bomba para falar aí, né? Estamos sempre Primeira mão para bem informar. Chega de bomba, vamos trabalhar e resolver os problemas. E a você de casa, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Um abraço.
Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.